Às 16h58 da tarde, 5 minutos antes do meu casamento, o Lourenço pediu-me que despisse o vestido e saísse pela porta de serviço. Não me pediu desculpa, não disse que se tinha apaixonado por outra mulher, nem que andava há meses a dormir com a Salomé Castilho, enquanto eu prestava garantias bancárias para suportar a dívida da sua empresa. Explicou-me, com a serenidade de quem acredita estar apenas a resolver um problema administrativo, que a cerimônia estava cancelada, mas que o copo d'água e a apresentação para os investidores iriam continuar. A Salomé ocuparia o meu lugar nas fotografias. Eu devia desaparecer sem fazer peixeirada. Durante 6 anos, eu tinha protegido o Lourenço dos seus credores, da sua mãe, dos seus erros e, muitas vezes, da vergonha que lhe causava o facto de precisar de mim. Naquela tarde, compreendi que ele nunca me tinha amado apesar da minha força. Tinha apenas aprendido a usá-la. Então, olhei para a pulseira da Cartier no pulso da Salomé, para o véu que a minha mãe nunca chegou a ver e para o telemóvel onde a minha advogada aguardava uma única instrução. Ativei a cláusula 17. Às 17h00, os 40 milhões de euros que sustentavam a albergaria Hotéis deixaram de contar com o meu aval financeiro. Às 17h07, o Teodoro Fontes, o rival que o Lourenço andava há anos a tentar destruir, chegou à entrada norte da Quinta em Sintra com uma auditoria, 2 contratos, e a única pergunta que ninguém dentro daquela suíte nupcial se tinha dado ao trabalho de me fazer: Constança, o que queres tu fazer? Quando as portas de madeira maciça da capela se abriram pela segunda vez, eu continuava a usar o vestido de noiva. Apenas tinha mudado o homem que caminhava a meu lado. Mas esta história não é sobre como outro homem me veio salvar. É sobre o que acontece quando uma mulher deixa de sustentar com o seu patrimônio, com o seu silêncio e com os seus anos de vida o homem que a acabou de humilhar. Às 16h53 daquela tarde, eu ainda pensava que o Lourenço entraria na suíte para me olhar nos olhos e dizer-me a verdade. Tinha descoberto a sua relação com a Salomé 3 semanas antes, mas uma parte de mim continuava a ter esperança de que o homem com quem eu partilhara 6 anos provasse que ainda guardava algo da pessoa que conheci. Não esperava uma justificação perfeita. Tampouco esperava que um pedido de desculpas apagasse as reservas de hotel, as mensagens apagadas no WhatsApp ou as faturas falsas que eu tinha encontrado. Esperava honestidade, uma única decisão adulta antes de proferirmos votos diante das nossas famílias, dos nossos sócios e dos empregados, que dependiam de uma empresa sustentada, em grande parte, pelas minhas garantias patrimoniais. Observei-me no espelho de corpo inteiro enquanto a Brígida, a organizadora do casamento, ajeitava a última camada do véu. O vestido de seda marfim era simples, sim, comparado com as extravagâncias que a Carlota Albergaria, a minha sogra, tinha tentado impor-me. Não tinha uma saia exagerada nem milhares de cristais cozidos para exibir riqueza. Escolhi-o porque conseguia reconhecer-me dentro dele. A minha mãe tinha me ensinado que uma mulher devia conseguir ver-se a si mesma antes de permitir que os outros decidissem o que estavam a olhar. Ela morreu 2 anos antes de eu conhecer o Lourenço, mas a sua voz continuava a ecoar em momentos estranhos. Quando assinava um contrato importante, quando alguém confundia a minha prudência com obediência, ou quando precisava de me lembrar que o amor não devia obrigar-me a desaparecer, o meu telemóvel vibrou em cima do toucador antigo. Era Amália Barreto, a minha advogada. A conservatória tinha confirmado a recessão do anexo 17 e ela precisava de saber se devia manter a suspensão até depois da cerimônia. Li a mensagem 2 vezes. Aquele documento estava preparado há semanas. Não o tinha ativado porque ainda queria acreditar que a verdade poderia evitar uma guerra. Respondi-lhe que aguardasse a minha chamada. A Brígida olhou para o relógio de pé sobre a lareira de azulejos e disse-me que faltavam 7 minutos. Depois, explicou que o Lourenço estava reunido com a mãe e com a equipa de comunicação. Eu conhecia demasiado bem aquele tipo de respostas. Nas empresas familiares portuguesas, as frases vagas costumavam ser usadas para encobrir decisões que ninguém queria nomear. Perguntei-lhe se a Salomé estava com eles. A Brígida não respondeu de imediato. Os seus dedos apertaram o tablet com mais força e isso deu-me uma resposta mais clara do que qualquer palavra. A albergaria Hotéis devia anunciar naquela noite a sua expansão internacional. Depois da cerimônia, o Lourenço subiria ao palco montado nos jardins, mostraria uma apresentação sobre 2 novos hotéis em Milão e um em Bordeaux
e receberia os aplausos por uma operação que eu desenhara durante 18 meses. 3 anos antes, a empresa estava à beira da insolvência e prestes a perder 5 propriedades no Douro e no Algarve. A dívida superava os 40 milhões de euros e vários bancos recusavam-se a alargar as linhas de crédito. O Lourenço pediu-me ajuda numa madrugada, sentado no chão do seu escritório na Avenida da Liberdade, com a gravata desapertada e uma vergonha que, na altura, confundi com humildade. Eu contactei os gestores do fundo patrimonial da minha família, apresentei garantias pessoais e convenci um fundo de investimento que conhecia antes da minha relação com ele. Não o fiz para mandar na empresa dele. Fi-lo porque o amava e porque 200 famílias dependiam daqueles hotéis. Com o tempo, a minha ajuda deixou de ser uma decisão excepcional e transformou-se numa estrutura invisível. Quando surgia uma crise, o Lourenço pedia-me uma chamada, uma assinatura ou uma reunião discreta. Quando chegavam os lucros e os prêmios, ele aparecia à frente das câmaras de televisão. No início, não me importei. Depois comecei a notar que o meu nome desaparecia até dos documentos internos. O Lourenço dizia que era melhor separar a nossa vida pessoal dos negócios. A Carlota afirmava, com a sua arrogância disfarçada de tradição, que uma esposa devia apoiar o marido sem transformar cada gesto numa negociação. Eu cedi demasiadas vezes, porque acreditava que a paz era uma forma de proteger o que tínhamos construído. Agora sei que a paz sem verdade apenas protege quem beneficia do silêncio. Durante anos disseram-me que uma mulher madura devia saber segurar uma família. Ninguém me explicou que segurar não era o mesmo que carregar o fardo sozinha. A minha mãe tinha gerido a casa, as contas e a doença do meu pai sem nunca pedir aplausos. Eu crescia a acreditar que o amor se media por tudo o que uma mulher era capaz de suportar sem incomodar os outros. Essa ideia quase me custou o meu próprio nome. Não creio que uma mulher fracasse por terminar uma relação. Creio que uma relação fracassa quando só consegue sobreviver à custa de tornar uma das partes invisível. Os passos no corredor de pedra pararam em frente à porta. Eu esperava o Lourenço, mas foi a Carlota quem entrou primeiro. Vestia um modelo azul noite, um colar de diamantes que pertencera à avó e exibia aquela expressão tranquila que usava sempre que estava prestes a dizer algo cruel, sem nunca permitir que a voz perdesse a elevação de quem nasceu no Restelo. A Salomé apareceu logo atrás dela. A pulseira que levava no pulso confirmou o que eu ainda não queria aceitar por completo. Era uma joia que o Lourenço tinha comprado em Paris 2 meses antes. Quando lhe perguntei para quem era, disse-me que se tratava de um presente institucional para uma investidora. A Salomé fechou a porta com cuidado. Percebi então que as duas não tinham vindo para evitar o escândalo, mas para o gerir. A Carlota disse-me que devíamos falar antes que a situação se tornasse pública. Perguntei se referia ao caso do filho ou à minha reação a ele. A pergunta incomodou-a. Pude notar-lo na forma como ajustou a bracelete do relógio, embora a sua expressão não tenha mudado. A Carlota sempre acreditou que a educação consistia em ocultar a violência por trás de pequenos gestos. A Salomé tentou dizer que nunca quis que eu descobrisse as coisas daquela maneira. Olhei para o seu vestido elegante, para a joia e para a segurança com que ocupava o quarto da noiva. Não precisei de a acusar. A cena falava por si. Disse-lhe que as pessoas que não desejam causar danos não costumam chegar vestidas para substituir alguém. A Carlota interveio antes que a Salomé pudesse responder. Explicou que o Lourenço tinha tomado uma decisão e que eu devia manter a dignidade. Falou de jornalistas, investidores e representantes da Câmara Municipal. Falou do peso do apelido albergaria, da reputação e do perigo de se fazer um escândalo. Não falou de mim. Ouvi em silêncio porque precisava de compreender até onde ia o conluio entre eles. Também precisava de ter a certeza de que, se ativasse o anexo 17, não o faria apenas movida pela dor. Então, a porta voltou a abrir-se. O Lourenço entrou sem casaco nem gravata. O cabelo estava desgrenhado e o seu rosto transparecia irritação, não culpa. Essa diferença acabou por arrumar as ideias dentro de mim. Olhou para mim como se olha para um problema cuja resolução se arrastou demasiado tempo. Disse que não podia casar comigo. A música vinda da capela da quinta começou a ouvir-se através das paredes grossas. Era a melodia clássica que a minha mãe tinha escolhido, anos antes, para o casamento de uma prima. Eu tinha aguardado porque sempre imaginei que um dia caminharia na direção de alguém que compreendesse o que aquilo significava para mim. O Lourenço continuou a falar.
Resumiu 6 anos numa série de frases feitas sobre incompatibilidade, pressão e falta de liberdade. Disse que comigo se sentia constantemente sob avaliação. Disse que a Salomé o compreendia e que não o obrigava a pedir licença para gerir a sua própria empresa. Não rebati cada mentira. Teria sido inútil. Compreendi que ele tinha transformado a minha competência numa ofensa, porque aceitar a minha ajuda o fazia sentir-se inferior. Perguntei-lhe se desejava cancelar a cerimônia. Ele respondeu que sim. Depois, acrescentou que a apresentação empresarial iria prosseguir. Aquela frase foi mais reveladora do que a confissão da infidelidade. O Lourenço não se queria ir embora. Queria retirar a noiva de cena, manter o palco e colocar a Salomé a seu lado perante os investidores que eu tinha atraído. A Carlota explicou que as minhas malas seriam enviadas para o meu apartamento em Lisboa e que mais tarde discutiríamos uma compensação financeira e um comunicado à imprensa. Falava como se eu fosse uma funcionária dispensada de um projeto. Olhei para o Lourenço e pedi-lhe que confirmasse a sua decisão à frente das duas mulheres. Ele disse que sim. Não levantou a voz. Não precisou de o fazer. Às vezes, uma vida inteira muda com uma palavra pronunciada sem qualquer emoção. Peguei no telemóvel em cima do toucador e liguei a Amália. O Lourenço quis saber a quem estava a ligar. Respondi-lhe que era a única pessoa que eu devia ter ouvido 3 semanas antes. Quando a Amália atendeu, ativei o anexo 17 e descrevi os factos com precisão gélida. O Lourenço tinha cancelado o casamento, assumido a sua relação com a Salomé e decidido utilizar um evento financiado pelo meu fundo patrimonial para anunciar uma operação corporativa sem a minha autorização. A Amália pediu-me uma confirmação final. Eu dei-a. Não senti poder. Senti medo. As pessoas imaginam que impor um limite traz um alívio imediato. No meu caso, trouxe náuseas, suores frios nas mãos e uma culpa absurda pelos mais de 200 funcionários que dependiam de uma empresa que não era minha, ainda que durante 3 anos eu tivesse assumido o risco principal. Ainda assim, confirmei. Às 17h em ponto, as garantias bancárias ficaram suspensas. A Salomé perguntou o que é que aquilo significava. Não senti qualquer prazer ao responder-lhe, apenas um cansaço imenso. Expliquei-lhe que a linha de crédito que sustentava a expansão da albergaria Róteis deixava de contar com o meu aval até que uma auditoria rigorosa revisse todas as operações a ela ligadas. A Carlota empalideceu. O Lourenço acusou-me de estar a agir por despeito. Disse-lhe que não estava a reagir, estava a cumprir um contrato. Ele ordenou-me que abandonasse a quinta. Olhei para o vestido, para o véu e para o buquê que a minha assistente segurava perto da janela. Durante meses tinha pensado naquela cerimônia como uma porta de entrada para uma vida a 2. Naquele instante, percebi que também podia ser uma porta de saída. Disse-lhe que não me ia embora. O Lourenço riu-se e perguntou se eu tencionava caminhar sozinha até ao altar. Eu ainda não sabia a resposta. O meu telemóvel vibrou 1 minuto depois. O Teodoro Fontes estava na entrada norte. A Amália tinha-o informado do sucedido. Ele não entraria sem a minha autorização. Li a mensagem várias vezes. No meio de um quarto onde todos tinham decidido por mim, o Teodoro esperava que fosse eu a tomar a decisão. Respondi com uma única palavra. Entra. Saí da suíte sem tirar o véu. A Brígida seguiu-me pelo corredor, tentando obter instruções sobre o que dizer aos convidados. Pedi-lhe que não anunciasse nada para já. Precisava de ver o Teodoro antes de tomar uma decisão que mudaria não só aquela tarde, mas também a forma como todos interpretariam o que ali se passara. O Lourenço caminhou atrás de mim. Ouvi a Carlota tentar deter. Lu e a Salomé perguntar o que ia acontecer à apresentação. Nenhuma das duas perguntou o que ia acontecer comigo. O corredor desembocava no pátio central da quinta. As buganvílias brancas cobriam os arcos de pedra e a água de uma fonte quinhentista refletia o céu claro de um final de primavera em Sintra. Alguns empregados fingiam arrumar copos para não olharem para nós. Outros já tinham percebido que o casamento se transformara em algo muito diferente. O Teodoro estava junto à entrada norte. Vestia um smoking preto sem adornos. Aos 41 anos, tinha o tipo de presença que não dependia da roupa nem de um apelido anunciado em voz alta. O Lourenço dizia sempre que o Teodoro entrava nas reuniões como se já soubesse que parte da mesa lhe iria pertencer. Eu tinha descoberto que, na verdade, ele observava antes de falar, porque não precisava de preencher cada silêncio com uma demonstração de força. Quando me viu,
A sua atenção fixou-se primeiro no meu rosto e só depois no vestido. Não me perguntou se eu estava bem. Agradeci-lhe mentalmente por não usar uma frase tão inútil. Eu não estava bem e ambos sabíamos disso. Perguntou-me se eu tinha a certeza de ter ativado o anexo. Respondi que sim. Depois quis saber se eu desejava suspender o evento. Explicou-me que podia ordenar a saída da imprensa, cancelar o banquete e transferir a reunião com os investidores para outro local, em Lisboa. Falou de opções práticas, não de vingança. Olhei para a capela. Durante os últimos dias, tinha imaginado que entraria ali de braço dado com a memória do meu pai. Ele também tinha morrido antes de conhecer o Lourenço, mas deixara instruções para que o meu tio Viriato me acompanhasse, caso um dia decidisse casar. O tio Viriato estava sentado lá dentro, sem saber que o homem que devia esperar-me no altar acabava de escolher outra mulher. Senti uma tristeza limpa e profunda. Não era só pelo Lourenço. Era por tudo o que aquela cerimônia representava para a jovem que eu tinha sido. O Teodoro disse-me que eu não tinha de provar nada a ninguém. Eu sabia que ele tinha razão, mas também sabia que, se eu saísse por uma porta lateral, o Lourenço conservaria o direito de contar a história à sua maneira. Diria que eu tinha sofrido um esgotamento. A Carlota falaria em diferenças irreconciliáveis com aquele tom condescendente. A Salomé apareceria nas fotografias a seu lado durante o anúncio empresarial, e a imprensa repetiria uma versão fabricada para transformar a minha dignidade em instabilidade emocional. Não queria usar a minha dor como espetáculo, mas tampouco queria continuar a entregar a minha voz a pessoas que sempre tinham falado por mim. Disse ao Teodoro que a cerimônia iria continuar. O Lourenço chegou ao pátio a tempo de me ouvir. Perguntou com quem é que eu tencionava casar. O seu tom recuperou parte da arrogância que tinha perdido ao ouvir a palavra auditoria. Não respondi de imediato. 2 semanas antes, eu e o Teodoro tínhamos preparado 2 documentos. O primeiro criava uma parceria entre o meu fundo fiduciário e a Fontes Capital, para proteger as garantias que o Lourenço estava a tentar transferir de forma obscura. O segundo era um acordo de casamento civil com separação total de bens, autonomia de voto nas empresas e uma cláusula de saída imediata. Esta segunda opção tinha sido sugerida pela Amália, não pelo Teodoro. O casamento permitia consolidar temporariamente certos direitos fiduciários sem entregar o meu controlo patrimonial, mas nunca foi uma condição para salvar a empresa. O Teodoro insistiu desde o primeiro minuto que eu não devia assinar se houvesse a menor possibilidade de o fazer por medo, pressão ou desejo de castigar o Lourenço. Eu não tinha tomado uma decisão. Guardei os 2 documentos porque ainda precisava de ver o que o meu noivo faria quando tivesse a oportunidade de dizer a verdade. Agora eu já sabia. Olhei para o Teodoro e disse-lhe que queria ratificar a união civil. Ele não mostrou nenhum ar de triunfo. A sua primeira reação foi lembrar-me que eu podia escolher apenas a aliança empresarial. Disse-me também que um casamento celebrado minutos após uma traição seria interpretado de muitas maneiras e que eu devia estar preparada para viver com os boatos de Lisboa. Eu já tinha vivido anos sob as interpretações alheias. A mulher discreta, a noiva afortunada, a herdeira sem ambição, a companheira demasiado séria para o círculo social do Lourenço. Nenhuma dessas versões incluía quem eu realmente era. Expliquei-lhe que não estava a tomar uma decisão de 5 minutos. Tinha começado a decidir quando descobri as faturas em nome da Salomé. Continuei quando encontrei os e-mails sobre a transferência das minhas garantias. E terminei quando o Lourenço me pediu para abandonar o meu próprio casamento para que ele pudesse salvar a sua apresentação. O Lourenço aproximou-se e disse que aquilo era um absurdo. Lembrou-me que o Teodoro era o seu maior rival e acusou-me de ter mantido um caso nas suas costas. Não respondi à provocação como ele esperava. Eu conhecia o Teodoro antes de conhecer o Lourenço. Cruzamo-nos em Madrid, durante uma conferência sobre investimento hoteleiro. Falamos uma noite inteira sobre edifícios antigos, empresas familiares e o custo de tentar conservar coisas que já não se aguentavam de pé. Depois perdemos o contato. Quando ele me voltou a procurar, eu já estava com o Lourenço e o Teodoro respeitou esse limite. Anos mais tarde voltamos a encontrar-nos em negociações difíceis. Nunca tivemos um caso secreto, nem sequer uma amizade íntima. Havia respeito, memória e uma distância que ele manteve mesmo quando percebeu que muitas das decisões atribuídas ao talento do Lourenço tinham sido desenhadas por mim. Não expliquei nada disso no pátio empedrado da quinta.
Apenas disse ao Lourenço que o Teodoro nunca me tinha pedido para mentir para proteger o seu ego. A frase feriu-o porque nomeava exatamente o que ele tinha feito. A Salomé e a Carlota apareceram atrás de nós. Os primeiros convidados começavam a espreitar para fora da capela. Vi uma prima do Lourenço parar debaixo de um arco e fingir que procurava rede no telemóvel. Vi também o Anselmo Peixoto, presidente do Conselho de Administração, aproximar-se o suficiente para ouvir sem intervir. A Brígida perguntou-me o que devia comunicar ao mestre de cerimônias. Disse-lhe que a cerimônia começaria em 3 minutos e que mudasse o nome do noivo. Pronunciar Teodoro Fontes gerou um burburinho visível entre quem estava por perto. Não foi um grito nem uma exclamação coletiva. Foi algo mais parecido com uma corrente elétrica a atravessar o pátio. O Lourenço disse que não permitiria que usássemos o seu evento. Lembrei-lhe que o contrato principal da quinta estava assinado pelo meu fundo. A Carlota ameaçou a Brígida, dizendo que garantiria que ela nunca mais trabalharia para as boas famílias de Portugal. A Brígida olhou para o ecrã do tablet e respondeu com firmeza que a sua cliente era a Constança Valadares. Ouvir o meu nome completo naquele momento fez-me perceber o quanto de mim eu tinha entregue ao permitir, pacificamente, que todos me chamassem apenas a noiva do Lourenço. O Teodoro estendeu o braço, mas não me tocou. Esperou. Eu coloquei a mão sobre o seu braço. Até hoje, há quem na alta sociedade portuguesa acredite que o fiz por vingança. Não foi verdade. A vingança procura fazer o outro sofrer. Eu procurava apenas impedir que o Lourenço continuasse a decidir que partes da minha vida eu podia conservar depois de me trair. O Teodoro não era o meu prêmio nem o meu salvador. Era um homem que tinha colocado por escrito os limites que o Lourenço sempre preferiu manter no campo das falsas promessas. E essa diferença, ao fim de 6 anos, pesava mais do que qualquer gesto romântico. Enquanto caminhávamos em direção à entrada da capela, senti que os meus joelhos podiam ceder. Não porque duvidasse da decisão, mas porque o corpo nem sempre distingue a libertação da perda. Ambas podem dar a sensação de uma queda livre. As portas fecharam-se à nossa frente. O quarteto de cordas recebeu uma nova instrução e voltou a tocar. O Teodoro perguntou-me se eu queria uns minutos. Disse-lhe que já tinha esperado 6 anos para ocupar o meu lugar sem ter de pedir desculpa. As portas abriram-se. 300 pessoas puseram-se de pé, por instinto, antes de perceberem que o homem a meu lado não era o Lourenço. Lembro-me dos rostos com uma clareza que ainda hoje me surpreende. O meu tio Viriato levou a mão ao peito. A Amália estava na segunda fila com 2 pastas escuras. O Anselmo Peixoto permaneceu de pé, sem ocultar o choque. Alguns jornalistas, convidados para o anúncio posterior, levantaram logo os telemóveis. Várias senhoras da sociedade procuraram a Carlota com o olhar. O Lourenço sentou-se na primeira fila, entre a mãe e a Salomé. Eu não contava que ele ficasse. Só mais tarde percebi que ele ainda acreditava que me podia travar. Para ele, a minha vida continuava a ser uma negociação que podia virar a seu favor se encontrasse o argumento certo. Caminhei devagar. O vestido era pesado, e eu não queria que aquele trajeto parecesse uma fuga desesperada em sentido contrário. Eu não estava a fugir de um homem para me refugiar noutro. Estava a entrar pelo meu próprio pé. Quando chegamos ao altar, larguei o braço do Teodoro e pedi o microfone. A minha voz saiu mais firme do que o meu estado de espírito. Expliquei aos presentes que a cerimônia tinha mudado porque o Lourenço Albergaria tinha cancelado o nosso casamento minutos antes e assumido a sua relação com a Salomé Castilho. Não descrevi a cena degradante da suíte, não ia enumerar cada ferida para provar que sangrava. O Lourenço levantou-se abruptamente e disse que a nossa vida privada não devia ser discutida à frente de investidores. Eu lembrei-lhe que ele mesmo tinha decidido manter o evento da empresa e substituir-me nas fotografias. Quando tentou usar uma recessão financiada pelo meu fundo para promover uma operação suportada pelos meus bens, o assunto deixou de ser exclusivamente do fórum privado. O ecrã montado atrás do altar iluminou-se. A apresentação estava desenhada muito antes. A Amália tinha preparado os documentos caso precisássemos de informar o conselho de administração. Eu contava fazê-lo numa sala de reuniões, não envergando seda marfim perante 300 pessoas. Apareceu no ecrã a verdadeira estrutura da dívida da Albergaria Hóteis. Expliquei que 3 anos antes, o meu fundo patrimonial tinha prestado a garantia principal de uma linha de crédito de 40 milhões de euros. Revelei também que várias sociedades associadas ao Lourenço
Tinham tentado desviar parte dessa garantia sem o meu consentimento. A Salomé abanou a cabeça e murmurou que não sabia de nada. Eu observei-a. Noutros momentos, imaginara confrontá-la, perguntar-lhe quando tinha começado, exigir pormenores que me ajudassem a medir a dimensão da traição. Ao vê-la ali sentada, ao lado da Carlota, percebi que nenhuma resposta alteraria o rumo que eu tinha de tomar. Disse-lhe que a assinatura digital dela aparecia em faturas de serviços que nunca tinham sido prestados. A Amália projetou os documentos. Havia pagamentos avultados por serviços fictícios de consultoria de imagem, viagens, joias e um apartamento de luxo em Vila Moura, adquirido através de uma sociedade fantasma chamada Horizonte Premium. A Salomé detinha 12% dessa sociedade. Ela olhou para o Lourenço, em pânico, e afirmou, com a voz trêmula, que ele lhe tinha garantido que tudo estava legalizado e autorizado. O Lourenço tentou interromper a projeção. Gritou que os documentos eram confidenciais, que o assunto podia resolver-se a bem e que eu estava a usar uma mágoa pessoal para destruir a empresa. Eu não sentia que estava a destruir nada. Estava apenas a retirar as minhas fundações de um edifício construído usando a minha assinatura, mas ocultando o meu nome. Disse-lhe que ele me tinha pedido para despir o vestido e sair pela porta dos fundos enquanto ele ficava com as luzes da ribalta. O problema dele não era o escândalo. O problema dele era ter perdido o controlo da narrativa. A Amália leu a parte essencial do anexo 17 em voz alta e clara. A ruptura pública do compromisso, a admissão de uma relação paralela e a tentativa de usar garantias patrimoniais sem autorização suspendiam imediatamente o respaldo financeiro do fundo fiduciário. Um acionista na terceira fila perguntou quanto tempo duraria a suspensão. A Amália respondeu que se manteria até a conclusão de uma auditoria exaustiva ou até que eu transferisse as garantias para outra estrutura. Os olhares desviaram-se para o Teodoro. O Lourenço percebeu tudo antes de eu explicar o resto. A Fontes Capital tinha apresentado uma oferta de aquisição contingente 10 dias antes. O Lourenço tinha enfiado na gaveta sem a mostrar ao Conselho de Administração, porque a oferta exigia uma revisão independente à sua gestão ruinosa. O Anselmo Peixoto levantou-se e perguntou, com a voz grave, se a oferta protegia a operação dos hotéis e os postos de trabalho. O Teodoro respondeu que sim, mas acrescentou de forma implacável que a direção-geral devia ficar suspensa de funções durante a auditoria. O Lourenço acusou-o de querer roubar a empresa. Fui eu quem interveio, porque aquela não era uma simples zaragata de egos entre dois homens. Expliquei que a proposta mantinha os hotéis abertos, protegia os credores e garantia os salários de todos durante 18 meses. A única coisa que não protegia era a cadeira do Lourenço. Ele olhou para mim como se eu tivesse proferido uma sentença de morte. Disse que eu não lhe podia fazer uma coisa daquelas. Ouvi aquela frase e senti uma porta fechar-se definitivamente dentro de mim. Ele não perguntou como é que eu me sentia. Não lamentou ter me traído. Não reconheceu os anos em que usei a minha herança para o manter à tona. Apenas disse que eu não lhe podia fazer aquilo. Respondi-lhe que não era eu quem estava a fazer o que quer que fosse. Eu apenas tinha deixado de o proteger das consequências das suas próprias escolhas. O que aconteceu a seguir não teve a nitidez dramática que o público costuma imaginar quando ouve mexericos deste calibre. Ninguém caiu de joelhos. Não houve uma revelação súbita capaz de separar magicamente os inocentes dos culpados. A verdade foi chegando em camadas, e cada uma delas expôs um tipo diferente de cobardia. A Salomé foi a primeira a afastar-se fisicamente do Lourenço. A sua cadeira arrastou-se apenas uns centímetros no chão de pedra, mas eu notei, porque tinha passado as últimas semanas a observar microdetalhes, telemóveis virados para baixo, perfumes estranhos no colarinho de uma camisa, reservas em hotéis justificadas como retiros de planeamento estratégico. Ela perguntou-lhe por que é que o nome dela aparecia na Horizonte Premium. O Lourenço murmurou que falariam mais tarde. A Salomé insistiu. A sua voz já não tinha a doçura submissa que exibia na minha presença, nem a pose presunçosa com que invadira a suíte. Disse perante todos que ele lhe tinha jurado que a sociedade não estava ligada às minhas garantias. A Carlota tentou mandá-la calar, mas a Salomé já acumulava medo suficiente para deixar de obedecer. Acabou por revelar que fora a Carlota quem lhe exigira que mantivesse o Lourenço afastado de mim na véspera da assinatura final dos papéis da expansão. A matriarca acreditava que, se eu sofresse uma humilhação suficientemente avassaladora e pública,
Eu faria as malas e fugiria para Lisboa sem rever a papelada do banco. A Salomé devia ocupar o meu lugar na apresentação para transmitir uma imagem de estabilidade e continuidade. O Lourenço olhou para a mãe. Eu não conseguia adivinhar tudo o que lhe ia na alma, mas reconhecia a expressão de quem descobre que também foi manipulado. Durante anos eu vira essa mesma estupefação no meu próprio rosto, cada vez que tropeçava numa decisão tomada nas minhas costas. A Carlota negou a acusação, ofendida. Afirmou que apenas tentara proteger o bom nome dos Albergaria e que a Salomé estava a distorcer as conversas para se salvar. O Lourenço tentou atirar toda a responsabilidade para cima das duas. Começou a disparatar sobre pressões do conselho, conselhos jurídicos errados e lapsos cometidos no calor de uma crise financeira. Interrompi-o. Não estava disposta a deixá-lo transformar a sua infidelidade e fraude num mero acidente de percurso provocado por duas mulheres. Lembrei-lhe que tinha sido ele a entrar no meu quarto, ele a dizer que não queria casar, ele a decidir avançar com o evento para brilhar sozinho. As más influências podiam explicar parte da sua índole, mas não o absolviam. A capela mergulhou num silêncio tumular. Eu sabia que a plateia aguardava que eu aproveitasse o momento para o desfazer completamente. Podia ter listado cada escapadela a Paris, cada desculpa esfarrapada, cada noite em que ele regressou à casa a cheirar a vinho e a mentiras. Não o fiz. Recusei-me a permitir que a pior decisão do Lourenço se tornasse o guião definitivo da minha vida. A Amália pousou 2 pastas sobre a mesa, habitualmente usada para a comunhão. Explicou formalmente que o Teodoro e eu tínhamos constituído uma sociedade conjunta com absoluta autonomia patrimonial. De seguida, mostrou o contrato de união civil que tínhamos assinado digitalmente nessa mesma manhã e que carecia agora de ratificação presencial. O Lourenço vociferou que aquilo era a prova de que eu nunca tivera intenções de casar com ele. A acusação bateu fundo, porque uma parte de mim sabia o quanto eu tinha ansiado por aquele casamento. Tinha mantido as 2 opções em aberto precisamente porque, até ao último segundo, desejei que ele dissesse a verdade para que pudéssemos escolher o primeiro papel. Expliquei-lhe que, se ele tivesse entrado na suíte, confessado o caso com a Salomé e aceitado estancar os desvios de dinheiro, eu teria cancelado a festa de casamento, mas teríamos lidado com o problema. Não iríamos fingir que nada se passava, mas existiria uma nesga de possibilidade de enfrentarmos os escombros sem nos destruirmos mutuamente. Ele tinha escolhido atirar-me para fora do barco. O juiz conselheiro Leopoldo Vilar estava presente como convidado do meu tio. A Amália tinha combinado tudo com ele de antemão, pois eu não queria estar dependente de um funcionário público convocado à pressa e sujeito a subornos ou pressões sociais. Tudo estava salvaguardado no plano legal. A única variável que faltava preencher era o meu consentimento. O juiz pediu para falar comigo e com o Teodoro em privado, numa pequena sacristia contígua. Perguntou-me olhos nos olhos se eu compreendia que podia desistir de tudo sem sofrer qualquer penalização. Quis também assegurar-se de que eu não estava a ser coagida ou a agir sob chantagem emocional aguda. Respondi-lhe que passara os últimos 6 anos sob uma chantagem que nunca cheguei a identificar, mas que, naquele exato momento, eu era inteiramente livre. Questionou-me então se era de minha livre e espontânea vontade casar com o Teodoro Fontes, sob o regime de separação total de bens e com garantia de absoluta autonomia profissional e de voto. Olhei para o Teodoro antes de responder. Não buscava nele uma declaração romântica ou um olhar apaixonado. Precisava de confirmar que o homem que estava ali compreendia a extensão daquele contrato. Eu não lhe ia entregar as rédeas que tinha acabado de recuperar das mãos do Lourenço. O Teodoro sustentou o meu olhar e declarou ao juiz que a minha independência não era uma concessão da sua parte, mas sim a pedra basilar de qualquer relação que pudesse vir a existir entre nós. E foi então que eu respondi que sim. O juiz fez-lhe perguntas idênticas. O Teodoro confirmou que podia recuar e que aceitava a cláusula de saída imediata. Assinamos o termo. Quando regressamos ao altar, o Lourenço avançou na nossa direção, cego de raiva, mas 2 seguranças discretos puseram-se no caminho. Ele não tentou agredir-nos, apenas continuou a balbuciar que eu não me podia casar com outro homem no dia em que devia casar com ele. Disse-lhe friamente que ele não era dono do que acontecia depois de me atirar para o lixo. Peguei na caneta dourada. Enquanto assinava o assento de casamento, lembrei-me da primeira vez que assinei um aval bancário pelo Lourenço. Naquela época,
Ele prometera-me que um dia me provaria que a minha fé nele tinha valido a pena. Eu acreditava estupidamente que amar consistia em dar a alguém o tempo e o dinheiro necessários para se transformar no homem de sucesso que ambicionava ser. Agora, assinava por um motivo diametralmente oposto. Não porque o Teodoro tivesse provado que seria o marido ideal, ninguém consegue provar isso antes de a jornada começar. Assinei porque as nossas balizas estavam traçadas no papel, porque ele respeitava as minhas hesitações e porque eu precisava de construir uma vida onde nenhuma promessa oca se sobrepusesse ao meu direito de escolha. O Teodoro assinou a seguir. O juiz declarou a união formalizada. O Teodoro não me beijou na boca de forma performativa. Olhou para mim, esperei o gesto, e ele beijou-me na testa. Esse ato subtil desencadeou a primeira onda de palmas. Não foi uma ovação unânime. Algumas figuras da elite lisboeta permaneceram estáticas, de queixo caído. Outros tentavam digerir se tinham acabado de assistir a um enlace, a um divórcio litigioso indireto ou a uma fusão hostil de empresas. Para mim, tinha sido as três coisas. E tinha sido também um funeral. Eu não saí daquela capela a sentir-me a Mulher Maravilha. Saí casada, juridicamente blindada, mas com o coração feito num farrapo. As mulheres podem tomar a atitude mais acertada das suas vidas e, ainda assim, derramar lágrimas pela ilusão que viram desmoronar-se. Aceitar essa dualidade foi a parte mais dura. Voltei a pegar no microfone. Anunciei que o copo d'água ia ser servido, mas que a apresentação oficial da albergaria Hóteis ficava cancelada. Os investidores iriam receber dossiês completos antes de tomarem qualquer decisão sobre a injeção de capital. Fiz questão de frisar que não estávamos ali a brindar a desgraça de uma família histórica. A prioridade era manter a estabilidade dos empregados, dos fornecedores e dos bancos. O Anselmo Peixoto abordou-me mal piseio adro. Disse-me, envergonhado, que o conselho de administração já devia ter reconhecido o meu peso na empresa há muito mais tempo. Eu dispensei o pedido de desculpas protocolar. Exigi-lhe apenas que garantisse os salários dos funcionários durante o período de auditoria e que convocasse uma Assembleia Geral extraordinária para essa mesma noite. Ali mesmo na quinta. Ele acenou que sim. A Salomé tentou esgueirar-se pela porta das traseiras. A Amália interceptou-a, apenas para informar friamente que ela não podia apagar nada dos seus dispositivos eletrônicos e que seria intimada a depor perante os auditores externos. Não estava detida, mas as faturas fraudulentas tinham saído do seu iPad da empresa. A Salomé olhou para mim como se esperasse ver-me a deliciar-me com o seu pavor. Não me deliciei. Durante meses, eu imaginara a hipotética amante do Lourenço como uma mulher avassaladora, inteligente, que tinha chegado para me roubar um império. Com o desenrolar daquela tarde, percebi que ela não me tinha roubado um homem extraordinário. Tinha apenas ficado com um cobarde que precisava de mentir, ocultar buracos financeiros e rebaixar a noiva para se sentir o dono do mundo. A Salomé achava que tinha ganho a lotaria ao ocupar o meu lugar. O que recebeu em troca foi o ônus de sustentar um esquema de fachada que eu me recusava a continuar a patrocinar. Vê-la ali, encurralada, fez-me perceber que ela também assentava a sua autoestima no sucesso falso de um homem. Isso não a ilibava dos crimes. Tinha assinado papéis e participado ativamente na minha humilhação, mas o troféu que ela julgava ter conquistado era feito de dívidas tóxicas, fumo e um apelido que não se aguentava sem a tinta da minha caneta. A Carlota aproximou-se de mim antes de rumar aos jardins. Cuspiu as palavras, dizendo que eu tinha transformado um mero deslize familiar numa guerra empresarial sem classe. Respondi-lhe, mantendo o tom monocórdico, que tinham sido eles a usar uma rede de hotéis, um fundo fiduciário e centenas de empregos para financiar as suas vaidades privadas. Eu estava apenas a separar as águas. A Carlota passara anos a repetir-me que o apelido albergaria era uma herança imaterial que eu devia venerar. Naquela noite de Sintra, entendi que um apelido sem espinha dorsal não é uma herança, é uma hipoteca moral que passa de geração em geração, cobrada sempre à mulher que estiver mais disposta a fechar os olhos. Ela exigiu que eu pensasse no peso do nome albergaria. Respondi-lhe que já tinha pensado nele durante anos a fio. A partir daquela noite, ia começar a pensar no meu. O banquete serviu-se com 1 hora de atraso. Eu mal toquei no robalo ou no vinho. O meu corpo começou a cobrar a fatura de toda a atenção que eu vinha a aguentar desde o episódio na suíte.
Sentia arrepios de frio apesar da noite amena e dos milhares de velas acesas sob a tenda. O peso do vestido tornou-se insuportável. As barbas de baleia do corpete não me deixavam encher os pulmões, e as maçãs do meu rosto doíam do esforço sobre-humano para manter um sorriso contido. O Teodoro estava sentado a meu lado, num dos extremos da mesa principal, mas não fez qualquer tentativa de forçar um clima de romance. Perguntou-me em voz baixa se eu queria ir embora. Respondi-lhe que tinha o dever de marcar presença na reunião do conselho. Ele inclinou-se e sussurrou que eu não precisava de provar a minha força, mantendo-me de pé até cair para o lado exausta. A frase irritou-me num primeiro instante. Eu estava viciada em ouvir dizer que era uma mulher forte sempre que alguém precisava que eu carregasse um piano pelas escadas. Depois da irritação, veio a clareza. O Teodoro não me estava a pedir que resistisse heroicamente. Estava a oferecer-me a possibilidade de quebrar. Disse-lhe que iria à reunião e que, depois disso, precisava de estar completamente só. Ele assentiu com a cabeça, sem ponta de ressentimento. Às 19h20 entramos na velha biblioteca da quinta. Já tinha arrancado o véu e prendido o cabelo de forma tosca. A Amália emprestou-me um blazer branco para tapar os ombros expostos do vestido. Aquele visual caricato era o espelho perfeito do dia. Eu continuava vestida de noiva, mas levava debaixo do braço uma pasta de couro carregada com relatórios financeiros. O Anselmo Peixoto declarou aberta a Assembleia Extraordinária. O primeiro ponto da ordem de trabalhos era a suspensão cautelar de Lourenço Albergaria do cargo de CEO. Ele entrou sozinho. Não perguntei pela Carlota nem pela Salomé. Não me cabia a mim narrar o que não presenciava. A única coisa que fixei foi que o Lourenço parecia ter envelhecido 10 anos em 2 horas. O fato italiano já não conseguia disfarçar o colapso da sua postura. Disse que aquela reunião era uma emboscada nojenta. Pousei na mesa de Nogueira maciça 3 pedidos de auditoria retrospectiva, 2 notificações legais e o memorando de entendimento que ele próprio, semanas antes, se recusara a assinar. Disse-lhe, num tom glacial, que as emboscadas não costumam vir acompanhadas de tantos avisos registrados em cartório. Os administradores analisaram os papéis em silêncio. Alguns fizeram-me perguntas técnicas sobre as yields e rácios de cobertura, que respondi com o apoio da Amália. Outros mantinham os olhos colados à mesa, cientes de que, durante anos, tinham assobiado para o lado perante uma arquitetura financeira, onde o meu patrimônio assumia a totalidade do risco, enquanto o Lourenço sacava os bônus de gestão. Um dos vogais perguntou se a Salomé tinha acesso a dados privilegiados. O Lourenço defendeu-se, confirmando que, como diretora de comunicação, ela conhecia as projeções de expansão. Foi aí que apresentei os e-mails enviados para a Horizonte Premium e os despachos com a assinatura dele a autorizar os fundos. O Lourenço balbuciou que a Salomé lhe devia ter acedido a assinatura digital. Respondi-lhe, secamente, que se essa era a sua defesa, acabava de admitir perante a administração que não tinha a menor ideia do que se passava na sua própria tesouraria. Não me exaltei. Os números não precisavam de teatros. O Anselmo pediu a votação. 6 conselheiros votaram a favor da destituição imediata. Houve uma abstenção. Quando o secretário da mesa lavrou a ata, não senti nenhuma vitória gloriosa. Senti apenas o ponto final de uma farsa que se arrastara até a exaustão. O Lourenço olhou para mim e perguntou se era mesmo aquilo que eu desejava. Expliquei-lhe que o meu único desejo era impedi-lo de continuar a desviar as minhas garantias para sustentar os seus caprichos privados. A ruína dele não era o meu objetivo principal. Era apenas a consequência natural da sua ganância exposta à luz do dia. De seguida, virou seu ódio para o Teodoro e perguntou-lhe o que é que ele lucrava com aquilo tudo. O Teodoro respondeu com um pragmatismo cortante. Conseguia uma posição maioritária numa cadeia hoteleira viável, desde que bem gerida, e afastava de cena a pessoa que colocava os ativos em risco permanente. O Lourenço resmungou que o Teodoro sempre tinha invejado o que era dele. Recordei-me de todas as vezes que o meu ex-noivo classificara a menor discordância como um ataque pessoal à sua inteligência. Na cabeça dele, o mundo conspirava para lhe roubar o trono. Nunca lhe ocorreu que as pessoas pudessem estar apenas a tentar impedir que ele deitasse fogo à casa onde todos viviam. Antes de sair da biblioteca, o Lourenço debruçou-se sobre a mesa, olhou-me nos olhos e profetizou que eu, um dia, iria descobrir da pior maneira que o Teodoro Fontes me tinha usado como peão para o destruir. Respondi-lhe que o Teodoro tivera a decência de pôr num contrato legal aquilo que esperava de mim
E o que me oferecia em troca? O Lourenço, pelo contrário, tinha passado 6 anos a sussurrar juras de amor eterno nos cantos mais escuros, longe de qualquer possibilidade de auditoria. Ele virou as costas e saiu de rompante. Eu fiquei colada à cadeira até ouvir o som pesado da porta a bater. Só depois as minhas mãos começaram a tremer de forma incontrolável. Não foi nada fotogênico. Tentei agarrar num copo de água, mas ele escorregou-me dos dedos e estilhaçou-se no chão. O barulho fez com que todos os senhores de fato escuro olhassem para mim. Durante horas eu operara no modo de pura eficiência jurídica, como se a burocracia pudesse servir de colete à prova de balas para a alma. Naquele segundo em que o vidro se partiu, percebi que uma mulher pode tomar a decisão mais brilhante e irrepreensível da sua vida e sentir que foi atropelada por um caminhão. Pedi desculpa e solicitei que encerrassem a ata sem mim. Fugi pelo corredor que dava para as cozinhas, a fim de evitar as dezenas de fotógrafos à porta. O Teodoro caminhou uns passos atrás de mim, com a Amália. Nenhum tentou segurar-me. Quando alcançamos os carros nos fundos da quinta, disse ao Teodoro que era incapaz de ir para a suíte de lua de mel do Ritz ou de voltar para minha casa, onde todos os porteiros me olhariam como o motivo das fofocas do dia. O Teodoro explicou com voz serena que a sua moradia tinha uma ala de convidados totalmente independente e que, se preferisse, podia reservar-me um quarto de hotel em meu nome. Optei pela casa dele. Precisava de escapar do escrutínio e, acima de tudo, sentia que ele iria cumprir religiosamente a linha que nos separava no acordo que assináramos. Durante a viagem noturna pela IC-19 até Lisboa, observei as luzes da cidade. A ponte 25 de abril brilhava ao longe. Os bares do Cais do Sodré estariam cheios, os carros circulavam sem que as pessoas que neles iam fizessem ideia de que a minha vida acabava de sofrer um sismo que a dividia num antes e num depois. O meu telemóvel recebia notificações sem parar. O Lourenço começou por dar ordens por mensagem. Queria que eu lhe ligasse imediatamente, que mandasse travar os auditores e que controlasse os danos na imprensa. Uns minutos mais tarde, o tom mudou. Escreveu que eu tinha interpretado tudo mal. De madrugada, já falava num suposto pico de tensão arterial da mãe e acusava-me de cuspir no prato onde tinha comido durante anos. O que ele nunca perguntou foi aquilo que eu desesperara por ouvir. Por quê? Bloqueei o número. O silêncio começou a tratar das feridas. A casa do Teodoro situava-se numa rua abrigada e silenciosa do bairro do Restelo. Eu só lá tinha estado uma vez, durante uma reunião técnica com os advogados. Lembrava-me das paredes revestidas a caliça clara, das estantes forradas a livros de arquitetura, das fotografias a preto e branco de velhas estações de comboio e da ausência flagrante de quadros a óleo destinados a impressionar convidados. Entrei em casa vestida de noiva, passada a meia-noite. Uma governanta de confiança chamada Zulmira recebeu-nos no átrio sem a mais ligeira expressão de espanto. O Teodoro pediu-lhe que preparasse o quarto da ala do jardim e deu ordens rigorosas para que ninguém me incomodasse. Não me apresentou como sua esposa ou patroa. Chamou-me pelo meu nome. Esse pormenor trouxe-me mais conforto do que eu seria capaz de admitir. No quarto, encontrei roupas confortáveis, artigos de higiene por abrir e um tabuleiro com água quente e chá dos Açores. O Teodoro tinha pedido a Zulmira para deixar tudo preparado assim que a Amália lhe confirmara, ao início da tarde, que o cenário da ruptura no altar era provável. Ele não sabia se eu casaria com ele. Sabia apenas que, fosse qual fosse o desfecho, eu ficaria desalojada emocionalmente. Despi-me sozinha. Demorei quase 20 minutos a lutar contra os infindáveis botões forrados nas costas do vestido. Quando, por fim, o deixei cair sobre a poltrona, a seda assentou com o peso de uma pele velha, de uma encarnação que já não me servia. Não chorei logo. Tomei um duche a escaldar, vesti uma t-shirt branca larga e liguei o computador. Confirmei os bloqueios das contas no banco, autorizei as credenciais da equipa de auditoria e mandei e-mails a isolar as contas vitais para o pagamento de ordenados nos hotéis. Só quando fechei o ecrã e me sentei no tapete felpudo ao lado da cama, é que o Dick rebentou. Chorei convulsivamente. Chorei pelo casamento idílico que nunca aconteceu, pela rapariga ingênua que se tinha mirado ao espelho horas antes, e por todas as madrugadas em que tinha justificado as atitudes desprezíveis do Lourenço, enganando a mim própria. Chorei também porque ter casado com o Teodoro, independentemente do quão livre tinha sido a escolha, não me poupava ao luto de apagar 6 anos da minha história.
A sabedoria popular garante que reaver a dignidade traz uma leveza imediata à alma. Na vida real, a dignidade e a sensação de morte dão as mãos. Uma manteve-me com os pés assentes no chão, a outra desfez-me as pernas. Na manhã seguinte, desci e encontrei o Teodoro na cozinha envidraçada. Estava a beber uma bica e a rever folhas de cálculo numa longa mesa de carvalho. Vestia uns calças de ganga e uma camisola escura. Parecia incrivelmente menos intimidante despido da couraça de CEO. Perguntou-me se tinha conseguido fechar os olhos. Disse-lhe a verdade crua. Quase nada. Ele fez-me um resumo da madrugada. O Conselho de Administração tinha congelado todas as assinaturas do Lourenço. Os peritos queriam avançar de imediato sobre os fluxos de caixa da Horizonte Premium e dissecar as faturas emitidas nos últimos 12 meses. Os jornais econômicos e a imprensa cor-de-rosa já cruzavam as notícias do casamento cancelado, mas ainda não tinham escavado o escândalo da fraude. Escutei tudo enquanto segurava a chávena fumegante com as duas mãos. No meu dedo anelar esquerdo havia uma aliança de ouro liso e simples, que a Amália tinha comprado à pressa numa ourivesaria do Chiado só para efeitos de conservatória. Olhar para ela dava-me vertigens. Aos olhos do Estado português, eu estava casada com um homem cujos hábitos matinais eu desconhecia em absoluto, ao mesmo tempo que a minha pele se lembrava do ritmo da respiração do Lourenço adormecido a meu lado. Perguntei ao Teodoro se ele estava arrependido da aldrabice em que se metera. Pousou a caneta e disse-me que só se arrependeria se um dia cedesse à tentação de usar a minha fragilidade para me exigir o que eu não estivesse pronta para dar. De seguida vincou, sem margem para dúvidas, que não lamentava ter assinado o papel. Não forcei a conversa. Explorar os confins da emoção humana seria fugir das decisões gélidas que urgia tomar nas próximas semanas. Fizemos um pacto informal. Quartos separados, agendas intocáveis. Uma avaliação franca do acordo matrimonial dali a 3 meses. Nenhum cêntimo da minha herança seria misturado com os fundos dele, e vice-versa. Não faríamos a rotina ridícula de aparecer em eventos sociais em Lisboa ou em Cascais para alimentar fotógrafos, a menos que houvesse mútuo acordo por motivos de estratégia financeira. Impus apenas mais uma linha verbal. Não faríamos do nosso casamento uma arma de arremesso para enlouquecer o Lourenço ou chantagear o Conselho de Administração. Ele estendeu-me a mão e selou o compromisso. A seguir, revelou-me o que a Amália tinha pescado durante a noite. A tal proposta da Fontes Capital para salvar a empresa não tinha sido atirada para o lixo apenas por teimosia do Lourenço. A própria Carlota tinha enviado e-mails ao secretário-geral do Conselho a proibir que o documento constasse da ordem de trabalhos. Aceitar a proposta seria confessar, perante a nata de Lisboa, que era o dinheiro da família Valadares que pagava a conta da água dos hotéis Albergaria. Não faço ideia do que ia na cabeça da Carlota, mas os factos são teimosos. Ela preferiu colocar em risco o ganha-pão de centenas de pessoas a engolir a vergonha de admitir a falência do filho. A auditoria devorou as semanas que se seguiram. A minha rotina encolheu para reuniões com juristas, análise de folhas de Excel infinitas e noites, em que tentava desesperadamente lembrar-me de quem eu era fora do contexto de uma falência. Mudei-me para um apartamento nas Amoreiras, que pertencia ao meu fundo fiduciário, para não estar refém da hospitalidade no Restelo. O Teodoro não fez cara feia, nem encarou a minha saída como um repúdio. Ajudou-me com os caixotes. Essa forma peculiar de me dar oxigênio começou a virar a imagem que eu tinha dele. O Lourenço costumava enfatizar que me permitia gerir projetos. Ele deixava-me trabalhar. Deixava-me ir sozinha a Londres reunir com a banca britânica, como se a minha competência fosse um favor que o monarca me prestava. O Teodoro usava um dicionário diferente. Quando eu lhe anunciava uma decisão drástica, ele perguntava de que estrutura logística eu precisava para executar o plano. Nunca me perguntava se eu estava autorizada a avançar. O contraste parecia irrisório, mas o alívio que me proporcionava ocupava agora o lugar que a ansiedade mantivera durante anos. As conclusões dos peritos contabilísticos vieram ao de cima, e o cenário era dantesco. A Horizonte Premium tinha sacado perto de 2 milhões de euros à Albergaria Hotéis, sob a capa de estudos de viabilidade. Metade desse dinheiro serviu para cobrir fins de semana escaldantes do Lourenço e da Salomé em hotéis de 5 estrelas no estrangeiro, joias e futilidades. A outra metade fora canalizada para uma conta offshore em nome da Carlota. Mais grave ainda.
Descobrimos que a minha assinatura tinha sido manipulada informaticamente em 2 documentos que serviram de garantia a empréstimos intercalares. Quando pus os olhos naqueles fiéis depositários de um crime de falsificação, tive vontade de vomitar. Não era o montante em dívida. Era a minha identidade transformada numa máquina de carimbar dinheiro, um objeto inanimado que eles sacavam da gaveta quando convinha, ao mesmo tempo que nas festas de verão do Algarve me tratavam com condescendência por ser uma herdeira tão avessa aos negócios. A Amália questionou se eu pretendia avançar imediatamente com uma queixa-crime na polícia judiciária. Pedi-lhe uns dias para investigar os metadados e descobrir a origem da fraude. Recusava-me a apresentar queixa apenas com base numa crise de raiva mal curada. A peritagem atestou que a minha assinatura digital fora extraída de uma declaração antiga, de 2 anos antes. O roubo informático ocorrera a partir do IP do escritório pessoal da Carlota Albergaria. Não liguei à minha sogra. Estava vacinada contra discursos chorosos em nome da preservação da honra da família. Instruí a advogada e avançamos com a denúncia no Ministério Público. Ao fim de 3 dias, a bomba rebentou nos jornais. Nunca cheguei a saber se foi o Ministério Público ou alguém da empresa a dar a tampa, mas as gordas dos matutinos não pouparam tinta. Era o cocktail perfeito. A noiva abandonada, a amante ambiciosa, a queda do menino de ouro e a mega fraude corporativa. A componente romântica era um chamariz muito mais fácil de digerir do que as complexidades da insolvência. Alguns cronistas de opinião desenharam-me como a viúva negra das finanças que tinha tecido uma teia com o maior rival do ex-noivo só para lhe destruir a vida. Outras colunas femininas transformaram-me num ícone do empoderamento, a Joana d'Arc das reuniões de administração. Nenhum nem outro reflexo do espelho correspondia à Constança real. Eu não era um robô de Wall Street que calculara todos os golpes rumo a uma vingança palaciana, nem tampouco era uma donzela aprisionada que o herói Teodoro resgatara na hora H. Eu tinha dado tiros nos pés, tinha fingido não ver as nódoas de batom e tinha castrado o meu próprio potencial só para manter viva a farsa de que éramos um casal moderno e feliz. Decidi conceder apenas uma grande entrevista à televisão portuguesa, não para dissecar a minha dor na praça pública, mas para enviar uma mensagem de tranquilidade aos funcionários. A jornalista com faro para o drama perguntou-me a queima-roupa se a minha união civil no próprio dia do escândalo não configurava um ato de vingança maquiavélico. Respondi sem gaguejar que a vingança busca o sangue. A minha atitude buscava o porto seguro e a liberdade de movimentos. Admiti, num rasgo de humanidade, que tinha sido uma solução extrema tomada no dia mais negro da minha vida e que só o tempo provaria se aquilo seria um casamento de verdade ou apenas a barricada possível. A pivô, insatisfeita, perguntou se eu ainda nutria sentimentos pelo Lourenço. Fugi das frases dignas de novela. Respondi que o amor não é uma ficha de rádio que se desliga na mesma fração de segundo em que o respeito desaparece. Eu conseguia olhar para trás com carinho para o homem que conheci e amei, e com a mesma clareza sentia uma aversão profunda pelo estranho em que ele se transformara. Esta declaração foi fatiada, trucidada e deturpada pelas redes sociais. Para uns, eu era fraca e tensionava voltar aos braços dele. Para outros, revelava uma maturidade rara. Mas o que importava era que eu tinha falado a verdade, e a verdade não me impunha nenhuma promessa futura. 30 dias passados sobre o não casamento, o Lourenço mandou mensagem a pedir para conversarmos presencialmente. A Amália autorizou o encontro desde que tivesse lugar numa das salas envidraçadas da Sociedade de Advogados e fosse devidamente registrado nos livros de entradas. Aceitei o risco porque certas alienações de capital careciam da sua concordância e porque, lá bem no fundo, eu queria testar as minhas reações vitais. Queria saber se conseguia sentar-me a 1 metro dele, sem o terrível ímpeto de o tentar salvar de si mesmo. Chegou sozinho e taciturno. Tinha emagrecido o suficiente para o colarinho folgar, e já não exibia no pulso o relógio vistoso que a Salomé lhe comprara. Puxou a cadeira, pigarreou e passou 1/4 de hora a recitar as suas desgraças, a proibição de entrar nos hotéis, a devassa das finanças pessoais, o arresto do imóvel em Vila Moura e a humilhação do inquérito-crime. Quando lhe acabou o fôlego, acusou-me de ser feita de gelo, afirmando que parecia que nada daquilo me tinha custado. Uma exaustão velha abateu-se sobre os meus ombros. O meu autocontrolo, a minha mania de não fazer cenas em público,
tinha servido sempre de desculpa para a negligência dele para com as minhas feridas. Expliquei-lhe devagar que a angústia me tinha dilacerado nos meses em que ainda acreditava poder salvar a nossa história. Tive noites de insônias atrozes, precisei de desligar a rádio sempre que tocava música clássica semelhante à da capela, e cheguei a mudar de passeio para não passar por montras com vestidos de noiva em Lisboa. O facto de eu não me pôr aos gritos e aos prantos no meio de uma sala da administração não apagava o trauma. O Lourenço olhou fixamente para as próprias mãos e perguntou num fio de voz se eu o odiava. A resposta era não. Apercebi-me de que a minha absoluta ausência de ódio feriu a sua vaidade mais do que qualquer bofetada o teria feito. O ódio pressupõe a existência de um vínculo, de uma dependência emocional. Aquilo que eu guardava dele era bem pior. Pena do grande homem que ele teimou em nunca ser, e o alívio profundo por já não ser a enfermeira das suas frustrações. Num esgar de desespero, ele argumentou que a relação com a Salomé nunca passara de uma transa e que não a amava. Respondi que essa confissão, em vez de atenuante, era uma agravante moral. Se não a amava, ter espezinhado 6 anos de companheirismo e o nosso futuro por algo tão banal revelava um vazio de caráter ainda mais abissal. Nessa altura, ele deixou a fachada de empresário cair, confessou que vivia apavorado. Sempre que as contas apertavam, lá tinha de vir o dinheiro da menina Constança safar a honra do convento. Cada sucesso profissional meu soava como uma gargalhada humilhante aos ouvidos dele. Eu disse-lhe que compreendia a síndrome do impostor, mas que a cobardia não justificava a falta de integridade. Em vez de se inspirar na minha ajuda, aprender com as minhas bases e reconstruir algo do zero, escolhera enterrar-me para poder sentir-se o macho alfa lá do sítio. Sem conseguir dar resposta a isto, desviou a tática e atacou pelo flanco do Teodoro. Perguntou se eu o amava. Naquele momento, eu ainda estava longe de ter um epíteto definitivo para colar ao nome do Teodoro. Entre nós fluía uma corrente de respeito, confidência e uma intimidade peculiar, destilada em cafés silenciosos e partilha de burocracias aborrecidas. Não queria banalizar a palavra amor, só porque aquela paz era incomparavelmente mais saudável do que a ansiedade tóxica que vivera até ali. Disse-lhe, com todas as letras, que estava embrenhada na aprendizagem de conhecer uma pessoa, sem ter de me encolher para que ele parecesse alto. O Lourenço lamentou a falta de um sim ou não e atirou-se aos leões. Implorou-me que lhe desse mais uma oportunidade. Nem sequer hesitei um milissegundo. Não. A frontalidade assustou-o. Argumentei que passara anos a conjugar mentalmente essa palavra em segredo. Cada vez que ele ignorava os ultrajes da Carlota, cada viagem mal explicada de que a Salomé fazia parte, cada rabisco da minha assinatura submetido sem perguntar, e cada sermão sobre a virtude de ser paciente com os grandes homens. O meu não era obra daquela tarde. Era o somatório de todos os momentos em que eu fui pequena demais para exigir satisfações. Levantou-se a custo e sentenciou que cometer o pior erro da sua vida ia sair-lhe caro. Tive de o corrigir sem dó. Aquilo não tinha sido um escorregão cego num dia de chuva. Tinha sido um projeto a longo prazo. Batizar Ludierro era a derradeira tentativa de varrer os estragos para debaixo do tapete. Com a mão no puxador da porta, balbuciou uma última cartada, que, apesar de tudo, tinha sido louco por mim. Suspirei e disse-lhe que o verdadeiro drama estava aí. O amor não atua como uma capa mágica. Um ser humano pode estar genuinamente apaixonado e, em simultâneo, ser o arquiteto da destruição de quem lhe deu o coração. Amar não diploma ninguém em honestidade. Se era verdade que um dia quisera saber de mim, o único tributo digno que lhe restava era desaparecer para sempre. Saiu cabisbaixo e, por incrível que pareça, nunca mais voltou a mendigar perdão. Ao atravessar a recepção polida em mármore da Sociedade de Advogados, deparei-me com o Teodoro. Estava recostado num sofá escuro a folhear o Expresso. Não tinha sido convocado para o duelo. Nem exigiu um relatório pormenorizado assim que passei os torniquetes. Ofereceu-me um café. Demos 2 passos até uma esplanada chique no Príncipe Real. Partilhei o que quis partilhar e o resto ficou calado. Ele ouviu-me atentamente, mas recusou a tentação de se comparar com o Lourenço ou de tirar dividendos das fraquezas do ex. Naquela soalheira tarde lisboeta, ganhei a noção de que, às vezes, as maiores provas de respeito se medem pela capacidade de dar espaço. Era um espetáculo muito menos folclórico do que o nosso desfile rumo ao altar,
mas impossível de fingir. O enredo entre mim e o Teodoro não virou um romance de cordel no espaço de um mês. O trimestre inicial consolidou a nossa amizade num molde feito de pragmatismo. Havia jornadas onde discutíamos relatórios de auditoria com a fluidez de parceiros de uma vida, outras em que a fricção da aliança no meu dedo me provocava um nervosismo irracional perante o peso de estarmos, aos olhos do Estado, unidos até que a morte ou o divórcio nos separassem. Fugíamos a 7 pés dos escaparates de vaidades, embora nos cruzássemos frequentemente em almoços de negócios para mostrar aos abutres que a muralha continuava de pé. Fomos desprovidos da típica lua de mel nas Maldivas, de contas solidárias e de aquisições de imóveis extravagantes. Ocasionalmente jantávamos e fazíamos caminhadas pelo paredão de Cascais ao final da tarde, quando o ruído mediático impunha que espairecêssemos em terreno neutro. Nessas andanças, fui desvendando camadas do homem por trás do fato. O pai do Teodoro erguera o império da Fontes Capital alicerçado numa dureza castrense. Desde miúdo, ele foi doutrinado de que cada hesitação custava uma pequena fortuna e que demonstrar incerteza era o mesmo que colocar um alvo luminoso nas costas. Passou anos a afinar a máquina até se transformar numa figura hierática. Certa noite questionei-o. Se carregava essa herança do medo de falhar na bagagem genética, por que razão nunca o vira atirar para cima de mim o seu excesso de peso? O Teodoro refletiu antes de abrir o jogo. Admirar a inteligência excepcional de uma mulher nunca o fê, recear a sua própria sombra. Além disso, a vida encarregara-se de lhe ensinar, mais tarde do que gostaria, que manter as rédeas curtas não evita o abandono, apenas empurra as pessoas em direção à porta de saída a um ritmo mais acelerado. Não vasculhei a sua intimidade para descobrir a quem se referia, mas guardei o testemunho na memória. Eu mesma ingressei num processo doloroso de psicoterapia, movida não por arrependimento, mas pela necessidade clínica de descodificar o porquê de ter sido conivente com o meu apagamento. A psicóloga ensinou-me a detetar os sinais de que eu misturava, perigosamente, a essência do amor com a mais-valia material. A quando da tragédia rodoviária que me tirou os pais, eu travara a dor tornando-me a que resolve, a que nunca perde a cabeça. Sentir que precisavam desesperadamente de mim era o cobertor onde me aninhava. Com o Lourenço, a neurose escalou ao infinito. A cada buraco contabilístico que o fundo tapava, cada altercação familiar que eu apaziguava, eu adiava a grande interrogação. Se o império não dependesse inteiramente do meu oxigênio, será que este homem faria de mim a mulher da sua vida? Desaprender este padrão masoquista e inoperante exigiu de mim um esforço dantesco. Com o Teodoro, fui forçada a lidar com serões letárgicos, onde não havia catástrofes para resolver. Lidei com dias desprovidos de agendas dramáticas e comecei a testar a liberdade de admitir a minha fadiga em voz alta, sem de seguida fornecer o antídoto de uma ação curativa. Inicialmente esta bonança deixava-me histérica. Farejava tempestades imaginárias por pura carência do meu antigo estatuto. O Teodoro topou o comportamento. Certo dia, escrutinando uns dossiês em minha casa nas Amoreiras, interrogou o meu afã irrefreável de rasgar a apresentação que a sua brilhante equipa de analistas concebera em prol da minha intervenção divina. Defendi-me com soberba, apontando que os dados podiam ser limados, melhorados. Ele não desdenhou a minha correção, mas ressalvou ironicamente que a minha mestria superior não consubstanciava a necessidade de intervir em todos os fogos. Fiquei possuída. Aquilo exalava um bafio machista da mesma envergadura das ladainhas do meu ex-noivo, confinando-me ao papel de jarra enfeite. Até que os meus neurônios estabilizaram. O Teodoro não me quis subalternizar. Pretendia somente consciencializar-me do meu livre-arbítrio para não desbaratar o meu intelecto em lutas medíocres de onde nenhum proveito adviesse. Retratei-me imediatamente, culpando as cicatrizes fantasma. Ele acatou as desculpas sublinhando o imperativo de dialogar no momento em que a memória do meu passado entrasse em espiral num episódio inusitado. Foi neste compasso preciso que se descerrou um novo horizonte, não embalado pela vertigem de um guião da Disney, mas porque percepcionei, definitivamente, que os nossos embates não visavam a sujeição ou o poder absoluto sobre o parceiro. O calvário da auditoria estancou ao cabo de meio ano. O dossiê acumulava mais de 400 laudas que esmiuçavam meticulosamente falcatruas milionárias, desde o dreno de recursos para a offshore, sediada no estrangeiro, ao embuste contabilisticamente perfeito,
que aliciou administradores na Assembleia Geral por puro proveito mútuo. O saque não proveio apenas do núcleo duro da família Albergaria. Envolvia testas de ferro instaladas confortavelmente que não formularam perguntas para não beliscar o próprio salário. A Procuradoria-Geral da República acusou Lourenço Albergaria da prática dos crimes de administração danosa grave, peculato e burla agravada. As engrenagens penais em Portugal pecam pela lentidão crônica, evitando que resvalasse logo num mandado de prisão preventiva. Pese embora isso, perdeu o título de CEO de forma permanente e os estatutos vedaram a sua nomeação para qualquer órgão corporativo no futuro visível. A Salomé, receosa do cenário trágico para sua imagem impecável e temerosa de penas de prisão por fraude em sede de julgamento, abdicou das mentiras, exibiu transcrições, conversas WhatsApp e a complexa tapeçaria arquitetada pela dantesca Carlota com vista a alienar ativos em surdina. Motivos? Cobardia, não santidade. Relatou os detalhes sem reticências às entidades supervisoras. Carlota defendeu-se, repudiando publicamente o rótulo de manipuladora. No entanto, o papel não verteu uma pinga de compaixão. As indemnizações à massa falida redundaram numa derrocada. O emblemático palacete centenário nas Arribas de Cascais teve as suas valiosas tapeçarias arrematadas no prego por imperativo de regularização dos desvios. Depreendi subitamente uma memória esquecida de um copo d'água estival, onde me rebaixara face a uma condessa aristocrática, aludindo à falta de pedigree da rapariguinha que acompanhava o filho brilhante. O regozijo macabro com a calamidade sossobrou face à ironia pura. Não precisei de tecer comentários para atestar quem possuía de facto estofo de nobreza. A albergaria subsistiu incólume no rescaldo. O grupo de investimentos Fontes absorveu a parcela tóxica do passivo. A minha participação fiduciária materializou ações que suplantaram antigas garantias perigosas. A nova CEO, eximiamente recrutada a partir das fileiras suíças do turismo elitista, salvaguardou todos os vencimentos desde o porteiro de Vila Real ao concierge lisboeta, anulando demissões sumárias durante o cisma. Recusei tacitamente ocupar a chefia suprema que fora do Lourenço para ostentar as minhas prerrogativas. O meu fim principal rechaçava uma apropriação monárquica do cargo, assentando antes na implantação imperativa de uma ética férrea, para evitar que as disfunções freudianas de uma prole de betos alfacinhas conduzissem os orçamentos anuais à bancarrota. Ao presidir a um comitê geral de ética, institui normativas imunes a contestações familiares e introduzia as barreiras digitais que proibiam falsidades informáticas em chancelarias. A rubrica interna congratulou publicamente o meu esforço colossal à data do anúncio triunfal da recuperação anual do Império Hoteleiro. Durante uma encarnação pregressa, eu blasonaria que me repugnava a vaidade oca dos jornais, ao passo que intimamente almejava que exultassem pelo meu empenho estoico, abafado na presunção de não pecar por sobranceria. Nessa epopeia memorável, rubricaria a autorização sem tremer. Constança Valadares, sem o Fontes aglutinado, rejeitando veementemente o albergaria extirpado da minha carne, unicamente em nome do imperativo universal, de ser quem era previamente antes do rebolar tempestuoso da dualidade masculina em cena. O Teodoro aplaudiu a resolução íntima. 12 meses depois do episódio caótico na escadaria da capela, demos luz verde à Fundação Valadares. A gênese foi impelida pelas dezenas de epístolas desesperadas que assolaram o meu correio nos rescaldos televisivos mediáticos. Mulheres oriundas das mais variadas faixas etárias testemunharam desmandos. Maridos que sorveram patrimônios pregressos da família, mulheres sem descontos da previdência a troco de submissão patriarcal, divórcios cruéis, sob manigâncias onde a figura feminina funcionava tal como num desfile num camarote presidencial. Um rol delas eximia-se de fugir, enquanto outras amarguravam remorsos colossais e ansiavam descodificar o enredo onde o afeto e a vilania monetária não faziam sentido no dicionário emocional. A sociedade facultou a retaguarda jurídica gratuita no panorama de litígios silenciados que desguarneciam vítimas num limbo civil crônico. Assinalei a abertura magisterial no mesmo solo sacrossanto, a Quinta do Mosteiro, encravada entre os muros das propriedades senhoriais da verdejante Serra de Sintra. Choveram críticas em relação à suposta imbecilidade emocional de reavivar cenários fantasmagóricos daquela catástrofe abjeta. Todavia, a gênese do ato transparecia a um nível simples,
cru e despido de traumas incuráveis. A geografia exuberante daquela serra, do mesmo modo que as minhas paradas recordações mentais, nunca pertenceram à hegemonia falida do meu ex-noivo, senão à minha soberania vital. Na festividade de estreia caminhei com distinção na ala palaciana, na qual os espectros rancorosos das minhas inimigas haviam semeado discórdia pretérita. Usava um elegante fato de senhora imaculado com linhas estilizadas por mestre de alfaiataria fina, ladeado com nova ourivesaria. Antes da ribalta oficial, estagnei debaixo de frondosas buganvílias exóticas na varanda principal, onde divisara o meu amparo outrora solitário e corajoso um ano passado. O Teodoro fitava o orvalho perene no jardim. Desafiei a memória dele na esperança de avivar um diálogo crucial. Ainda guardas o rasto do conselho valioso das sombras desse ano passado? Respondeu lapidarmente e imbuído de humor velado, que as minhas dúvidas colossais naquele rescaldo matrimonial o perseguiam, lembrando a célebre questão. Estás convicta disto? Abertamente asseverei-lhe as minhas fraquezas. Jurei perentoriamente erradicar o germe do Lourenço do meu destino perpétuo, em paralelo às amarras testamentárias do capital, porém atestei o enigma pungente de si. Naqueles instantes prementes, eu considerava o consórcio dele na base de matrimônio ou apenas refúgio legal no imediato. Retorquiu em pé de igualdade mútua que também tateava numa vertigem tenebrosa nas margens da irresolução de quem adere num jogo onde ambos arcam o fardo existencial idêntico. Apreciei a ausência lisonjeira de um conto folclórico retocado nas lides hollywoodescas. Transformamos, mediante o esgrimir prático, uma falácia imprevisível do momento conturbado nos alicerces férreos amadurecidos, na senda das labutas diárias reiteradas com empenho genuíno, rumo à comunhão matrimonial plena sem farsa alguma nos recantos. No púlpito dirigia a sessão autônoma das peias mentais do pretérito, enquanto Teodoro apadrinhava o evento num assento privilegiado. Esgrime na tese central as minhas lacunas, assinalando a vertente trágica ao estipular que amparar incansavelmente destroços era análogo a salvaguardar paixões sob um sacrifício dantesco. Anunciei a máxima universal dos meus dissabores para que a Assembleia extraísse lições imperiais. A abnegação submissa propiciava abusos tácitos sem contestação devida. Não dissequei com laivos obscenos a rabulice patética de cornuda publicamente atraiçoada, eximindo de dar folga e fama descabidas aos antagonistas vis na minha narrativa perene, alvitrando dotar terceiras dos meios bélicos cruciais em batalhas similares para atenuar as opressões camufladas a torto e a direito nas dinastias do mercado familiar da alta roda. Olhei para a plateia e disse, de forma clara e cortante, não cheguei a este palco porque um herói me salvou no altar. A minha liberdade foi conquistada dentro daquela suíte, no exato minuto em que deixei de permitir que outros decidissem o meu valor. O aplauso que se seguiu foi ensurdecedor. Vi lágrimas de compreensão nos rostos de algumas mulheres mais velhas na plateia e sorrisos cúmplices nas minhas antigas colegas de trabalho. Naquele momento soube que a minha mensagem tinha chegado a quem realmente precisava dela. Finalizada a apoteose comensal dos repastos com repórteres desatrelados, fomos deambular no silvado arborizado, sem perturbação no jardim. O Teodoro remexeu minuciosamente nas algibeiras do sobretudo, um estojo exíguo com a chancela fina do veludo carmesim. Em tom irônico, brinquei ressalvando as futilidades cívicas e burocráticas redundantes à conta bancária unânime da Conservatória do Registro Civil, sob alíneas firmes já assinadas. Esboçou o rictus encantador face ao abismo emocional, expondo-me de improviso uma preciosidade modesta com gravação de cinzel peculiar em baixo relevo nas entranhas circulares na ruela interior da argola rústica, nada construído sobre o teu silêncio. As lágrimas calaram qualquer resposta inteligente que eu pudesse ter preparado. O Teodoro explicou-me o porquê daquele momento. O nosso primeiro sim tinha sido um escudo no meio de uma guerra corporativa. Agora, sem urgências, sem conselhos de administração e sem as pressões da alta sociedade, ele queria saber se eu diria sim de novo. Desta vez, não por proteção, mas por um amor real, livre das conveniências e das amarras do passado. Ele prometeu-me que continuaríamos a construir o nosso caminho lado a lado, respeitando os nossos limites, as nossas carreiras e as nossas falhas. E o meu sim transformou-se num beijo, ali mesmo, sob as buganvílias de Sintra, sem flashes de fotógrafos, sem a pressão de uma sociedade hipócrita. Apenas nós, os dois, prontos para partilhar a paz de um lar no Restelo, com vista para o rio Tejo,
numa jornada construída sobre a verdade e a superação. O Lourenço enviou-me uma última mensagem semanas depois, no fecho do processo penal. Pedia perdão, falava em tratamentos psiquiátricos e lamentava a sua ruína pública e financeira, agora desprovido do título de CEO e dos palacetes em Cascais. Respondi-lhe apenas com um desejo sincero de que encontrasse paz e saúde, e bloqueei o contacto para sempre. Já não havia luto, nem raiva, nem vontade de o salvar. Tinha deixado de ser a vítima de uma fraude para ser a dona da minha própria história. O meu altar não ruiu por causa de um casamento cancelado. Ruiu porque eu deixei de aceitar que o meu talento fosse subjugado pela mediocridade alheia. A minha vitória não foi ter encontrado o Teodoro. Foi ter me reencontrado a mim mesma. Uma mulher pode e deve ceder no afeto, mas nunca na submissão. Uma casa deve acolher-nos, não devorar-nos. O amor autêntico floresceu na minha vida sem que eu precisasse de apagar quem sou. No final, não houve um cavaleiro a salvar-me. Fui eu quem me resgatou.